Então, aqui nessa imagem, nós temos uma bactéria, ela aqui em amarelo. Ele mostra pra gente algumas partes da bactéria. Então, ele mostra pra gente o flagelo, que eu já falei anteriormente. Ele mostra os cílios, que também vão auxiliar na locomoção. Dentro da célula, o ribossomo, são essas bolinhas pretinhas. Eles são responsáveis por sintetizar a proteína. Depois aí a parede, que é quem vai dar a forma e proteção da célula. Depois, em azul, ele mostra pra gente a membrana plasmática lipoproteica. Ela delimita o citoplasma e controla a entrada e saída de substâncias. E, por fim, aí, dentro do núcleo, o material genético, que vai controlar aí. Aliás, essa não tem núcleo, né? Essa daí é procarionte, a gente está falando de uma bactéria. Então, o material genético disperso no citoplasma. Ao ladinho, aqui, a gente tem formas de bactérias diferentes. Então, nós temos aí bactérias bacilos, que são as vermelhas, os cocos em roxo e os espirilos em verde. Tanto os cocos como os bacilos, eles podem viver juntos, agrupados aí. Os espirilos não, eles não se agrupam nunca. As bactérias, elas podem ser autótrofas, fotossintetizantes, ou seja, aliás, quimiosintetizantes. Significa que elas produzem substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas que são importantes para que elas sobrevivam. A bactéria quimiosintetizante, ela é chamada de fixadora. Elas são encontradas no solo e realizam importante papel na reciclagem do nitrogênio, elemento fundamental no processo vital. Essa bactéria, ela disponibiliza também esse elemento para o uso das plantas e ela é de extrema importância na nossa cadeia alimentar. Todos nós fazemos a ingestão aí de nitrogênio ao ingerir alguns alimentos que vêm do solo diretamente, como por exemplo um alface, uma cenoura, a batata. Tudo que vem aí do solo e a gente faz a ingestão, consequentemente, a gente acaba ingerindo também uma quantidade de nitrogênio. Já as que são fotossintetizantes, elas realizam a fotossíntese a partir da energia solar, juntamente com a clorofila. E aí, como resultado, ocorre a síntese de açúcar e elas vão produzir, portanto, seu próprio alimento. Aqui nessa imagem, nós temos as cianobactérias. São elas quem fazem a fotossíntese. Elas podem viver em vários tipos de ambiente, porém são predominantemente encontradas nos ecossistemas aquáticos e formam aí o plâncton. Junto com algumas microalgas, elas produzem a maior parte de oxigênio aquático do planeta. Ou seja, boa parte do oxigênio que nós utilizamos, ele vem aí das algas e das cianobactérias. Existem também as bactérias heterótrofas, ou seja, aquelas que são como nós, utilizam o alimento encontrado no meio ambiente para poderem sobreviver. Algumas delas utilizam organismos em decomposição como alimentos, outras se alimentam de tecidos de outros seres vivos. E aí, cada uma vai viver de um jeito. A maioria das bactérias se reproduzem de forma assexuada. É o que está sendo mostrado aqui, nessa imagem. Então, ele mostra aí na primeira a bactéria e o material genético lá dentro. A bactéria, ela duplica o material genético dela, tá vendo que agora tem 2. E aí ela vai fazer uma força e vai dividir a célula em 2, formando 2 novas bactérias. Ou seja, essas bactérias a partir de agora são idênticas. Elas formam um clone, tudo bem? Então, bactérias vão se reproduzir de maneira assexuada. Em algumas espécies, esse processo ele leva cerca de 20 minutos. Então, em algumas horas, a gente tem um número muito grande de bactérias. E geralmente é isso que acontece no nosso corpo quando a gente tem algum problema, por exemplo, de infecção. Depois a gente vai falar do domínio Archaea.
As árqueas são unicelulares, procarióticas, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Apesar das semelhanças físicas com as bactérias, o tamanho e o formato das células e a presença de parede celular e flagelo, os modos de reprodução são semelhantes. Estudos indicam que, apesar de serem procariontes, eles não são mais próximos dos eucariotos que as bactérias. Uma característica que diferencia as árqueas das bactérias é a constituição química da parede celular. Nas bactérias, ela é constituída basicamente por substâncias chamadas peptideoglicanos, e essas não estão presentes na parede celular das árqueas. Elas apresentam grande variedade de parede celular com diversas constituições químicas diferentes. E aí ele mostra pra gente na primeira imagem o Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, onde é possível caminhar no entorno das águas termais ácidas com a presença aí de árqueas termófilas. Grande parte desse grupo utiliza o enxofre em seu metabolismo, podendo aí ser autótrofa ou heterótrofa. Ele, na segunda imagem, mostra pra gente a presença de árqueas metanogênicas nas regiões pantanosas, e para obter a energia desses organismos, elas degradam a matéria orgânica em ambiente sem gás oxigênio, ou seja, são anaeróbias, produzindo gás metano e gás carbônico. Esse processo ele é fundamental no ciclo do carbono. E por último aí, as salinas, com presença das espécies halófilas. Elas são autotróficas e obtêm energia a partir de um pigmento fotossintético vermelho, chamado bacteriorhodopsina. Dentro desse domínio, nós temos aí os organismos que são extremófilos, que eles conseguem sobreviver em situações e condições bem extremas. Finalizando então essa primeira parte, nós vamos fazer os exercícios das páginas 144 e na página 145 nós vamos fazer o 1, o 2 e o 3. Tudo bem? Então 144 toda, 145, 1, 2 e 3. Esses exercícios serão corrigidos na próxima aula, assim como as dúvidas que vocês tiverem. Continuo a aula nos próximos vídeos.